Que bênção! Depois desse momento de louvor, de adoração, de celebração ao Senhor, nós podemos agora meditar na palavra do Senhor. E nós temos muitas pessoas participando conosco. Nós nos alegramos porque você tem reservado esse tempo para ouvir da palavra de Deus e para cantar louvores ao Senhor. Isto é maravilhoso, que Deus te abençoe, querido. Pastor Vitor Hugo se alegra muito em saber que você está conosco e que você está participando desse momento. Se você tem a sua Bíblia, se você tem como abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, eu hoje gostaria de usar um texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, e eu gostaria de destacar apenas 2 versículos da palavra de Deus. O versículo 6 e ainda o versículo de número 7. É interessante que nesses dias que nós estamos vivendo, de pandemia, de quarentena, esse tempo difícil, Esse tempo difícil, muitos de nós sentimos medo, muitos de nós estamos apreensivos, muitos de nós estamos passando por situações difíceis. Eu tenho falado com pessoas, eu tenho orado com pessoas, não somente minhas ovelhas, e tenho compartilhado, e como disse na quarta-feira passada, até com colegas pastores, e muitos ficam preocupados exatamente com esta situação que nós estamos vivenciando agora, que é uma situação difícil, nova para o mundo inteiro, e há um temor dentro de nós. Já foi dito que a única coisa que devemos temer é o próprio medo. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Na verdade, o medo é uma emoção que é uma emoção antiga do homem. Estudiosos da Bíblia, teólogos, afirmam que, na verdade, o medo começou a fazer parte da vida do homem quando o homem, lá no Jardim do Éden, desobedeceu a Deus. Desobedeceu a Deus. E aí ele descobriu o sentido do medo. Ele sentiu exatamente medo, porque ele tinha desobedecido ao Senhor. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor que pode te ajudar muito, pode nos ajudar muito nesta noite. E esse texto então de 2 Timóteo, no capítulo 1, versos 6 e 7, Paulo está falando para Timóteo. Timóteo estava começando na vida cristã e começando nas lides ministeriais. E ele percebeu que era um peso muito grande que estava sobre ele. Era um tempo difícil também. E aí Paulo, como alguém experiente, o apóstolo olha para ele e diz: por este motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação, nos diz o apóstolo. E esta palavra é maravilhosa. Às vezes sentimos medo, às vezes passamos por momentos de medo na nossa vida. E talvez você esteja dizendo assim: pastor Vitor Hugo, eu tenho sentido medo. Eu tenho medo de sair à rua, eu tenho medo de ir no supermercado, eu tenho medo de ir na farmácia. Essa semana mesmo eu ouvi alguém dizendo assim: eu tenho medo de ir até na portaria do meu prédio, Mas a gente precisa ir superando e vencendo, e graças a Deus começamos a ter uma flexibilidade, E aí é importante que você vá vencendo o medo, que vá saindo devagarzinho, tomando todos os cuidados, é claro, não é isso? Como eu disse na quarta-feira passada, alguém já declarou que o mundo não vai ser o mesmo a partir de agora. Há cuidados que nós estamos tomando e que nós vamos ter que tomar sempre. E esses cuidados são muito importantes, mas a gente precisa ir superando o medo. E superando o medo.
há uma definição sobre medo, e eu até escrevi aqui, para não me esquecer. O medo é uma emoção que se experimenta na presença ou na expectativa de perigo real, frequentemente físico. Esta é a definição melhor que eu encontrei sobre o medo. E há 3 facetas importantes que a gente pode destacar nesta hora. Quando nós sentimos medo, a primeira faceta é a de percepção. Nós temos a percepção, nós identificamos algo como uma ameaça à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso ministério, aquilo que nós nos propomos a fazer ou aquilo que nós estamos fazendo. E esse tem sido um tempo assim. A segunda faceta é da emoção. Depois de nós termos a percepção que algo está para acontecer, nós temos emoção, que é exatamente este sentimento de experiência diante do perigo eminente da situação que nós estamos a enfrentar. O terceiro aspecto, a terceira faceta, diz que é a reação. É exatamente a reação que tomamos diante de um perigo eminente, uma situação que está por acontecer. Então, esses são aspectos que nós precisamos observar no nosso dia a dia, agora quando começamos e precisamos estar nos preparando para voltarmos à nossa vida normal, né? Daqui a pouco, para voltarmos para a igreja, para voltarmos para estarmos juntos adorando ao Senhor com todos os cuidados, mas nós precisamos fazer exatamente isso. E Paulo, ele então exorta a Timóteo, dizendo que Deus não nos deu um espírito de timidez, de medo, mas de poder, de amor e de moderação, é o que nos diz a palavra do Senhor. Então, pastor Vitor Hugo, como é que eu vou superar esse medo que eu estou experimentando agora na minha vida, na minha casa, na minha família? Medo. Como é que eu vou superar esse medo? E eu alinhei aqui alguns pensamentos que podem nos ajudar e que pode te ajudar nesta situação. Como vencer o sentimento do medo? Em primeiro lugar, você e eu precisamos superar o medo no temor do Senhor. É no temor do Senhor que nós vamos superar este medo. Algumas pessoas falam, mas temor e medo não é a mesma coisa? Não. Temor é uma coisa, medo é outra coisa. Há diferença entre temor e medo. Medo é alguma coisa que traz terror, é receio de alguma coisa, é um tempo sombrio. E temor é sentimento de reverência, é reconhecimento, é respeito, é honra. Então você vai vencer o medo honrando a Deus, respeitando a Deus, reverenciando o Senhor na sua vida, na sua casa e na sua família. Provérbios capítulo 14, versículo 26, diz-nos o seguinte: no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será o meu refúgio. Quando nós tememos a Deus, nós reverenciamos a Deus, quando nós glorificamos a Deus, quando nós exaltamos a Deus, quando nós honramos a Deus, nós temos uma firme confiança. Por quê? Porque Ele se torna o nosso refúgio. É interessante que nesse mesmo capítulo de Provérbios 14, no versículo 27, versículo seguinte, a palavra de Deus diz: o temor do Senhor é uma fonte de vida para me preservar dos laços do medo ou dos laços da morte. Quando eu estou temendo ao Senhor, ainda que esteja passando por momentos difíceis, ainda que esteja em situações difíceis, eu sei
que o Senhor está comigo e eu vou vencer este medo. Uma segunda lição importante que eu poderia destacar nesta noite para te ajudar a superar esse medo diante desta crise que nós estamos vivendo é exatamente vencer o medo, não somente no temor do Senhor, mas vencer o medo pelo amor ao Senhor. Olha só, pelo amor ao Senhor. Você está amando o Senhor. Você está revelando o seu amor para com Deus. Você está se expressando, louvando, como nós acabamos de fazer, não é? E daqui a pouco vamos fazer novamente. Nós estamos expressando o nosso louvor, porque amamos verdadeiramente ao Senhor na nossa vida. E porque temos experimentado isto no nosso viver cada dia, em cada tempo. Então, eu vou experimentar esta vitória e eu vou superar o medo. 1 João, no capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus nos diz assim: no amor não há medo. Olha só, preste atenção. No amor não há medo. Não há medo. O amor completo afasta o medo. Portanto, aquele que tem medo, o amor não está completo. Você vai superar o medo com o amor completo que você vai manifestar e revelar para com Deus, amando ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de toda a tua inteligência, amando ao Senhor sobre todas as coisas. E aí, querido, isso não é religião, isto é compromisso com o Senhor, isso é compromisso com Deus, entendeu? Isso é compromisso que você vai assumir, e é compromisso de fé com o Senhor. Então você vai vencer o medo pelo temor a Deus, mas também pelo amor que você está revelando ao Senhor. Isso é maravilhoso. 1 João 4,19 também diz assim: o amor na nossa vida está completo, para que tenhamos coragem, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Jesus Cristo, ele mesmo disse assim: no mundo vocês terão aflições, no mundo tereis aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Quando eu e você estamos com Cristo, temos um compromisso com Cristo, temos uma afinidade com Cristo, né? Revelamos o nosso amor para com Cristo, tememos a Deus de todo o nosso coração, nós superamos esse sentimento de medo. Terceiro lugar, para encerrar, nós podemos vencer o medo no temor ao Senhor. Podemos vencer o medo pelo amor a Deus. E em terceiro lugar, pastor Vitor Hugo, como é que eu posso vencer o medo? Nós podemos vencer o medo, você pode vencer o medo libertando-se completamente pela confiança no Senhor. O salmista, no Salmo 56, nos versos 3 e 4, o salmista, como eu e como você, ele diz assim: quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de mais nada. O que podem me fazer os simples humanos? Que a palavra de Deus está dizendo e que o salmista está declarando, ele está revelando a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. E ele diz assim: quando eu estou confiando no Senhor, eu me liberto completamente do medo.
eu me liberto completamente do medo. Medo produz o aumento da adrenalina. O medo faz com que a sua corrente sanguínea esteja provocando situações adversas no seu corpo, provocando alteração respiratória, tremores, tensão muscular, mudança até no timbre de voz, tontura e até desmaio. Mas quando eu confio em Deus, quando eu confio no Senhor, quando eu reconheço que é dele que vem a minha segurança, eu consigo me livrar completamente do medo. Eu estava lendo um livro muito interessante que fala e conta uma experiência muito significativa que eu poderia narrar nesse momento, dizendo o seguinte: coloque um selo de confiança no mapa da sua vida. E neste livro, o veterano navegador Rei Henriques V, em seus mapas de viajante pelos mares da vida, do mundo, é interessante que todas as vezes que ele encontrava um lugar difícil, um lugar perigoso, e normalmente as pessoas colocavam, identificavam aquele lugar dizendo assim: aqui há dragões, aqui há demônios, aqui há perigo. Mas ele começou a mudar esta carta e ele dizia assim: todo lugar que ele passava que tinha uma dificuldade, ele escrevia assim: aqui está Deus. E nesse livro ele conta várias experiências. O que eu queria dizer para você é o seguinte: no selo da sua vida, no mapa da sua vida, como viajante nesse tempo, coloque um selo dizendo assim: aqui está Deus. Mesmo que seja um tempo difícil, mesmo que seja um tempo de tormentos, mesmo que seja um tempo de pandemia, de quarentena, diga: aqui está Deus, e porque Deus aqui está, eu vou vencer. Ainda que eu ande pelo vale escuro, eu não vou temer nada, pois eu sei que Deus está comigo, diz o salmista. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você possa vencer o medo, no temor do Senhor, vencer o medo no amor ao Senhor, e vencer o medo confiando única e exclusivamente no Senhor. Eu quero orar com você. Senhor, eu quero pedir a tua bênção agora para cada pessoa que está participando desta live. E eu quero pedir que os temores e os medos sejam superados e vencidos no nome de Jesus, porque nós oramos e fazemos esta oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.